Maravilha, então. Vamos começar a nossa brincadeira de hoje. Hoje a gente vai iniciar realmente o nosso contato com o Java. Eu acho que o primeiro contato inicial importante seria como instalar. A grande maioria dos usuários, né, utilizam o sistema operacional Windows. Para tanto, trouxe aqui uma máquina virtual Windows para a gente poder fazer uma instalação. É uma instalação clean, não tem nada instalado nela, ela está zeradona. E por conta disso daí, a gente vai fazer uma instalação do zero nela, né? Só para mostrar como eu posso verificar se o Java está instalado na minha máquina. Então, antes de qualquer coisa, você tem que entender que existe duas coisas separadas do Java. O Java, ele tem algo que executa os seus programas e algo que compila os seus programas. Só porque ele tem o executor dos programas Java instalado, não quer dizer que você seja capaz de programar em Java e compilar os seus códigos. Então, quando você faz a instalação do seu computador, e aí, de repente, você tem alguma coisa, instala um Java RE, um JRE, que é o Java Runtime Environment, que é o ambiente de rodar o Java. O JRE, ele é necessário sim para a execução. O comando que seria digamos, a base do JRE é o comando Java. Java, Java, só Java. Quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente tem que falar de JDK, que é o Java Development Kit, o kit de desenvolvimento para a linguagem Java. Então, quando a gente fala de JDK, que é a parte do Java para desenvolvimento, a gente está falando do compilador do Java, não somente. Então, você tem que testar se tem o Java C, que é o Java Compiler ou Compiler. E aí o Java C, o Java compilador, é o que a gente vai precisar. Como que eu posso verificar a existência disso daí no meu computador? A gente vai ter que utilizar aí o prompt de comando para nos ajudar. O prompt de comando você pode digitar lá no Windows, na barrinha lá, prompt ou CMD. E aí você cai lá no prompt de comando. O prompt de comando é aquela telinha preta lá do DOS, e nela a gente vai conseguir digitar os nossos comandos. Você vai ver lá um local onde ele está na unidade de disco C, dentro da pasta users, dentro da pasta aluno, e ele está ali piscando o cursor, aguardando algum comando. Isso daqui não tem funcionalidades com mouse, é simplesmente o modo texto, e é aí que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é experimentar, verificar se o Java está instalado. Então você vai digitar Java, Java e dá Enter. Quando você fizer isso daí, no meu caso, como é uma máquina limpa, ele não vai mostrar nada, ele vai falar para mim assim, ó, Java não é um comando reconhecido, que é diferente do que acontece quando você tem instalado. Na minha máquina real, é um Linux, então eu deixo de usar um prompt de comando para usar um terminal, mas é uma telinha preta que você digita comando da mesma forma. Se você executar o mesmo comando Java, ele vai dar um comportamento diferente. Então, esse daqui, se eu digitar Java, o comportamento é diferente, não porque o sistema operacional é diferente, mas sim porque na máquina real que está rodando essa virtual, ela tem o Java instalado. E aí ele vai mostrar para mim todo o comando Java, todos os parâmetros da execução do comando Java. E você pode ver aqui o que ele está mostrando. Olha lá, ele vai mostrar para você todas as opções que o comando Java tem. E você digita Java, ele fala, ó, o uso é Java, as opções, a classe principal, os argumentos, para executar uma classe, ou Java Options -jar, o jar file, ele vai falando tudo. E aqui ele está explicando tudo sobre o comando. Isso indica que você tem o Java instalado. Uma coisa que você pode querer saber é qual versão do Java você tem instalado. Para saber, você vai digitar Java, espaço, traço, version. Um tracinho ligado com a palavra version. Dá Enter. E aí ele vai falar, olha, no meu caso aqui, eu estou trabalhando com a versão 11.011. Então, eu falo para você, para a gente, no nosso curso, se você tiver a versão 8, a partir da versão 8 já é totalmente suficiente para a gente fazer todas as nossas atividades. Se você tiver a versão 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ou as próximas que saírem, não me importa.
As versões mais comuns hoje são a 8, a 11 e a 16, são as que estão rodando aí. Então, se você tiver uma delas instalada, perfeito. Menos do que versão 8, pode ser que algumas coisas não funcionem corretamente. Então, tem alguns ajustes aí que eles vão fazendo no decorrer da evolução da linguagem, e aí, obviamente, a gente vai ter essas correções. Eu tenho aqui, então, a versão 11. Eu deixo disponível lá no nosso Dropbox a versão 8, que é o mínimo necessário para que você possa fazer uso da instalação do Java e todas as atividades de aula. Vai ficar tranquilo. Se quiser pegar do site, aí a gente vai conversar agora. Quando eu falo em site, uma coisa normal, quando você vai pesquisar, é você colocar lá Java Download, né? Você pesquisa Java ou Java Download para você baixar o Java, achar onde eu vou baixar. E aí você fica feliz porque você encontra um site e ele fala assim, java.com. E aí você vai lá, olha lá, fazer download do Java para Windows. Aí você vai felizão, clica lá, e aí você está achando que está, né, todo turbinado, fazendo tudo certo. E aí é um problema, porque esse Java que ele está falando aqui, na verdade, ele não é o Java para os desenvolvedores. Ele é o Java para rodar as aplicações Java. É o Java RE. Você vai precisar do Java RE? Vai, mas ele vem dentro da JDK já. A JDK tem o JRE dentro dela. Então, o ambiente de desenvolvimento é muito inteligente e já traz, obviamente, para a gente o ambiente de execução, né? Só seria melhor se fosse no Baixa Aqui. E vou lá, vindo com um pacotinho surpresa sempre, né? Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Não é assim que a gente vai pesquisar. A gente vai pesquisar o Java da seguinte forma: a gente está trabalhando então com desenvolvimento. Para desenvolvimento é JDK, Java Desenvolvimento Kit, JDK. Você pode pesquisar por JDK Download. E isso daí é legal, porque aí ele muda o site de indicação. Se você ver ali a primeira recomendação, ele está mostrando para você lá, Java SE Development Kit 11 Download Oracle Brasil. E aí você vê que ele está no site da Oracle.com. E aí a gente vai conversar um pouquinho, porque a Oracle, ela é a mantenedora do Java. A Oracle comprou a Sun e logo o Java era da Sun, da Sun Microsystems, a Oracle comprou, logo a Oracle se tornou a mantenedora do Java. Ó, perfeito, aí você aumenta o seu foco, aí, ó. Ou se não, você aprende a programar para programar no Minecraft corrigindo aí. Pode ser a versão, pode ser questão de versão. Dá para ajustar isso daí, sim. A ideia nossa é assim, a gente precisa do kit básico de desenvolvimento. O kit básico de desenvolvimento, ou o kit padrão de desenvolvimento, você consegue obter no site da Oracle mesmo. Então, entrando no site da Oracle, você tem lá, bonitinho, o Java SE. O Java tem várias versões para kits de desenvolvimento. Você tem o Java SE, que é o Standard Edition, que é a versão padrão, é o que a gente precisa realmente para poder trabalhar. A gente não vai trabalhar por enquanto com parte web, então não há necessidade de utilizar o Java EE. O Java EE é o Enterprise Edition. O Enterprise Edition ele é bem completo, cheio de um monte de coisa para você poder trabalhar. Essa é uma das formas da gente obter o Java. Então, se você for olhar, ele está falando aqui que você vai obter o Java SE versão o SE do kit de desenvolvimento versão 11. Ele está falando ali das licenças de uso, mostrando o que você tem, e aí ele vai mostrar embaixo o que você pode fazer. É interessante que você saiba um pouco da infraestrutura, né, da arquitetura do teu sistema operacional para fazer a instalação. A arquitetura básica do teu sistema operacional, você tem que saber se ela é 32 ou é 64. Hoje é muito mais comum ser 64 bits do que 32 bits. Mas a arquitetura 64 bits pode ter sistemas 32. Se você tiver sistema 32 e máquina 64, você tem que pegar para o 32, porque é a arquitetura do teu sistema operacional.
Você tem que ir pela arquitetura que estiver rodando. 64 comporta o 32 dentro, mas o 32 não comporta 64. Então, se você tiver uma máquina de hardware 32, com certeza o teu sistema é de 32 e você vai precisar aí pegar o Windows x86 para poder trabalhar. Qualquer coisa x86 ou 586 indica que é o 32 bits. Isso daí é importante. Você vai trabalhar aqui pegando dentro das especificações o que você precisa. Essa versão do Java, ela tem 64 bits. Eu recomendaria que você fizesse o download do JDK 11012 para Windows x64, se essa for sua arquitetura. Como que eu posso visualizar isso daí? No teu Windows, você clicando no iniciar, na engrenagemzinha, aí ele vai abrir o painel de configurações para você. E no painel de configurações a gente vai ter, cadê? Sistema. Sobre aplicativos, sistema. Sistema. Estava lá no primeiro lugar, óbvio, né? E é óbvio que eu não ia ver que estava no primeiro lugar, sempre. Deixa eu ver, sistema, ele mostra na lateral agora, ele mudou alguma coisa para a lateral. Cadê? Experiência sobre. No sobre, ele vai mostrar aqui para gente. Esse sistema daqui, que eu instalei, é um sistema operacional de 64 bits, com um processador baseado em 64 bits. Então, tanto o hardware dele é 64, como o sistema é 64. Então, obviamente, me interessa pegar aí os 64 bits. Diga, senhor Antônio Rafael. Ô, senhor, repete quando cheguei no sobre, eu me perdi aqui. Se você clicar aqui no iniciar, na engrenagemzinha, ele vai abrir o painel de configurações. No painel de configurações, você vai clicar aqui em sistema. Então, você tem lá sistema. Lá embaixo, ele tem o sobre. E aí o sobre ele vai mostrar para você qual que é o tipo do teu sistema operacional. É muito provável que seja de 64 bits. É difícil você ter uma máquina nos dias de hoje que ainda é 32, mas não é excluso isso daí. É mais difícil ter, mas a grande maioria é 64. Conseguiu identificar aí? Ah, sim, achei aqui. Show de bola. Isso daqui faz com que eu saiba qual é a versão do Java que eu vou instalar, né? Como eu falei para vocês, no Dropbox da nossa disciplina, eu deixo a versão 8 do Java, tanto para 32 como para 64 bits, justamente por uma questão de compatibilidade com quem ainda tem as versões anteriores, né? Então, você vai clicar aqui, ele vai fazer o download, ele vai perguntar se você aceita os termos, você tem que aceitar, senão você não faz. Fazer o download, ele vai iniciar o processo de download agora. O download do Java, ele exige que você faça o seu login no site da Oracle. É um cadastro gratuito que você vai fazer, e aí ele vai te permitir isso daí. Só um instante que ele inicia o download, beleza, ele vai fazer o download agora do JDK 11012, 64 bits para o Windows. Estou baixando esse cara daí. Enquanto isso, vou mostrar para vocês sobre a IDE que a gente vai utilizar. Você pode utilizar qualquer IDE, eu juro, não tenho problema. Eu vou mostrar para vocês a instalação do Dini, que é a IDE mais levinha. Por quê? Porque eu sei que a ferramenta que a gente usa para as nossas aulas, que é o Teams, é uma ferramenta pesada, ela consome bastante recurso, seja usando no navegador ou seja usando o aplicativo instalado no sistema operacional, ela consome, e consome bastante. E quanto menos você tiver concorrência com ela, melhor. Então, eu estou optando por uma ideia mais leve justamente por conta disso. E tem também a minha técnica de vários anos de ensinamento de linguagens de programação, que eu falo para vocês. Eu dei uma desafinada agora, né? Putz, grila. Esses vários anos de linguagem de programação, eu aprendi o seguinte: eu tenho 20 anos que eu leciono ensino de como programar. Quanto melhor a IDE,
pior é para o seu aprendizado. Então, se você puder programar em algo que vá colorir para você e identificar o que é comando, o que é variável, o que é valor, é ideal. Quanto menos assistencialismo da ferramenta você tiver, mais você aprende, mais você retém conhecimento. Após você aprender a linguagem, eu recomendo você partir para IDEs mais robustas. E aí sim vale a pena você fazer uso de IDEs que vão te garantir produtividade. Agora você não quer produtividade. Você quer agora, neste momento, adquirir conhecimento sobre uma linguagem. Para tanto, uma IDE mais simples, acho que é muito melhor para você adquirir conhecimento. É uma opinião minha, mas eu não sou xiita ao ponto de falar para você, não use uma IDE como NetBeans, IntelliJ, Eclipse ou qualquer outra. Eu falo para você, se você quiser usar, se você já conhece, não tem problema. Mas lembre-se, quanto mais você digitar, mais você vai guardar as coisas que você está fazendo. É teoria de aprendizado, né? Porque quando você está digitando, você está utilizando o seu olho para ver o que você está escrevendo, né? Aqueles que ainda olham a mãozinha quando digitam, não é errado, eu faço isso também. Você está olhando, então você está vendo o movimento para fazer aquilo, você está pensando no código, e você está transformando isso daí em movimento. Então você está agindo com várias partes do teu corpo para você conseguir produzir alguma coisa. Quanto mais você criar essa memória mecânica do comando, da ideia, isso daí vai sendo incrustado lá dentro do teu cérebro e vai facilitando o aprendizado. Isso daí eu vejo nos vários anos que eu ensino programação, é algo que normalmente acontece. Então, quanto mais você digitar, mais você aprende a programar. Obviamente, quando você já souber programar bem, eu aconselho imensamente você partir para uma ideia de produtividade. Quanto mais produtiva a ideia for para você, melhor. Qual ideia é mais produtiva? Eu sou muito produtivo com Dini, por incrível que pareça. VS Code é muito bom, é uma ideia mais leve, mas é muito boa. Ela é intermediária entre as ideias mais parrudonas e o Dini. O NetBeans, Eclipse e IntelliJ, eles estão lá nas ideias parrudas, pesadas, muito boas, elas fazem muita coisa para você, porém, para rodar as piadinhas são sempre bem, né? Para ficar rodando, por exemplo, um Eclipse junto com o Teams ou um NetBeans junto com o Teams, é pesado. Se a tua máquina não for muito boa, eu recomendo você experimentar o VS Code se você quiser evoluir, se você já tiver experiência. Se a tua máquina não é boa, assim como a minha, que eu estou usando aqui para a câmera, não é, eu uso o Dini nela. Então, se eu for usar o Java com ela, eu vou instalar o Dini para poder usar junto com o aplicativo do Teams, porque eu sei que vai ficar mais suave fazer isso daí. Eu não vou ter aqueles enroscos de clica e aí depois ele volta. Então, isso daí é muito incômodo. Vamos ver, então, o download da IDE. Eu tenho como uso, né, que eu gosto, a IDE do Geani. O Dini é uma ideazinha bem levezinha, bem simplesinha. Ele tem a ideia da lâmpada do gênio, né? Dini é um gênio, é uma gênio. E aí você vai lá, ele é um software gratuito, open source, então você pode fazer download tranquilo, não há custos sobre ele. Algumas ideias que me perguntaram, como o JCreator. O JCreator, você tem a versão trial dele, mas ele é um software pago, então tem esse problema. VS Code gratuito. Muita gente gosta de programar com o Sublime, mas eu lembro que o Sublime não é IDE, assim como o Atom, ele não é IDE, é um editor de texto que te dá possibilidades, assim como o Notepad++. Eu tive colegas aí que formaram, né? Eu acho que foi o Daniel que formou, o irmão do Israel, está no sexto. Ele programava com o Notepad++. Ele era muito bom com o Notepad++. O Jonathan, hoje um fabuloso programador Python, ele programava com Atom. Vários outros, e aí são muitos outros, gostam de programar com Sublime. Gosto. Todos eles vão fazer o que é necessário. Você só precisa entender
como que funciona a tua IDE para compilar código para você poder usar. Diga, meu querido. Ô, senhor, Pois não. dá para usar o Visual Studio Code? Studio? Visual Studio, eu acho que o Visual Studio, se eu estou bem lembrado, ele não dá. O Visual Studio Code, VS Code, dá. Eu acho que tem esse problema. Eu não sei se ele já está suportando a linguagem Java. Eu sei que o Visual Studio, C Sharp. E aí, se você quiser algo para Java, Visual Studio Code tem lá a capacidade de fazer a instalação de um plugin Java e ele funciona. E aí ele compila código Java numa boa, tranquilão. Mas o Visual Studio, que são duas ideias diferentes, né? Visual Studio é a parrudona pesadona, o VS Code é o light dele, né? É a versão mais leve dele. Ele tem plugin para Java. E aí eu sou sincero, eu não, principalmente porque eu uso o ambiente Linux, né? Eu não instalo o Visual Studio. E eu não programo em C Sharp, então não preciso dele. Mas o VS Code, eu acho que eu tenho até instalado ele aqui, mas a gente pode fazer o teste de instalar o VS Code e ver. Vamos fazer o download desse cara daqui, então vou fazer o download do Dini. A versão que eu tenho disponível, vamos ver aqui qual versão que eu deixei. Essa aqui está 1.37.1, eu deixei disponível para vocês lá na pastinha de LP, ferramentas. Eu deixei, olha lá, o Java 8, tá lá bonitinho, e o Dini 36. Então só tá uma versão atrás, né? Uma build atrás, na verdade. Então o Dini tá uma build atrás aí para vocês. Essa aqui já é 37. Vou fazer o download dela, ele novamente vai lá para aquela tela para a gente selecionar o que a gente quer. Nesse caso específico do Dini, ele não faz separação entre versões de 64 e 32 bits. Você só precisa pegar ele. Então, para Windows, eu pego esse cara daqui, o Dini 37.1, Setup EXE. Esse cara é bem pequenininho, ele tem 16 MB aí de tamanho, é pouca coisa. O Java tem 250 MB, ele é bem maior. Então tem algumas diferencinhas aí consideráveis, né? Vamos brincar aí um pouquinho para experimentar como que é essa instalação. Depois eu volto com vocês para a gente fazer o VS Code. Lá no meu Windows, deixa eu fechar algumas coisas. Deixa eu só. Eu coloquei muita memória, eu não deveria ter colocado muita memória para essa máquina. Aí ficou meio lento. Mas vamos lá que vai dar certo. Tenha fé e paciência que chegará lá. E como isso daqui não é um processo depois de ficar travando o vídeo e falando, agora o processo andou. Eu vou falar durante o momento aqui de instalação, vocês vão ver o quanto que demora, é isso mesmo. Eu tenho dentro de downloads. Dentro de downloads eu tenho por data, vamos ver aqui. Por data, eu tenho aqui o Dini e a JDK. Vou copiar para cá para a gente poder usar. Eu só estou fazendo essa cópia porque ali é uma unidade mapeada de rede. Então, para ficar dentro da minha VM já, tanto o Dini como o Java, né? Pois não. Poderia mostrar de novo qual foi o Dini que o senhor instalou? Foi o Windows 1.371. Esse dá? Não, eu falo depois de, tipo, clicar. Aparece várias versões aqui. No Dini É esse do Release? Windows. Eu peguei o Eu tô Windows. aí. Aí eu É só cliquei nele clicar nesse aqui. da frente. Ah, tá. É, Beleza, ok. eu cliquei nele e ele me manda já lá o download bonitinho aqui, ó. Já faz o download dele. Lembra? Professor. Só um minutinho, meu querido. Só para explicar. O meu não aparece igual porque eu estou fazendo download no Linux, beleza? E exe no Linux não existe. No Linux tem binário. Depois a gente conversa sobre as diferenças. Fala, meu querido. Pois não. Complicado fazer a conta aqui na Oracle, hein? Os cara querem o nome do que eu trabalho. Coloquei lá como aluno. Melhor coisa. Eu acho que eu também estou como aluno até hoje. Porque eu aprendi Java quando eu era aluno. A empresa é a Fatec. Empresa Fatec também.
Para o Linux tem algumas diferenças que eu gosto. Você instala via linha de comando. Então, se alguém tiver ambiente Linux, aí depois da aula a gente conversa, só me chamar, aí a gente faz um procedimento aí de instalação do Linux. É bem tranquilinho também, instalação do Java no Linux, né? É bem sossegado, não tem problema não. Professor, Diga. tô tendo problema aqui, não tô conseguindo criar a senha. Você não gostou de mim assim? O que a Oracle não gostou de você? Ah, qualquer senha que eu ponho ele nega aqui? Por acaso a senha tem letra, número, letra maiúscula e símbolo? Tem. Tamanho mínimo de 8 caracteres? Aham, minha senha tem 11 dígitos. Puta merda. Será que não é o tamanho de 11? Ele não limita a menos? Tem que ver o erro que ele tá apresentando. O meu também tava assim. Eu pus um arroba, aí ele foi. Colocou um arroba e ele foi? Aí, ó, perfeito. Vou usar também. Vou tentar aqui. Arroba, asterisco, são caracteres especiais, eu acho que melhora a vida. Aquele negócio, né? Eles vão dificultando tanto a senha que fica chato pra gente, né? Por isso que o navegador tem que lembrar. Não me pergunte a minha senha da Oracle, que eu não faço ideia. Nem lembro. Tá salvo no navegador. Vou iniciar aqui o processo de instalação da JDK, que é o Java Kit de desenvolvimento, né? E a gente vai entender esse cara aqui. Só dá um duplo clique sobre ele. Não tem necessidade de botão direito, rodar como administrador, nada disso. Dá um duplo clique, ele vai iniciar aí o processo de instalação. Vamos aguardar, ter paciência que ele vai. O legal é que dá para monitorar como que está o uso da máquina real em comparação à virtual. Ele inicia o processo falando que você vai instalar, né, o assistente irá instalar o Java SE para desenvolvimento, né, na versão 11. Esse aqui foi o que eu peguei. Qualquer outra versão, pode ser 8, 11, 16 ou qualquer outra, né, acima do 8 de preferência. Ele vai falar para você em que pasta que ele vai instalar o Java. Então, ele vai instalar lá no C2 pontos, arquivos de programa Java JDK. Isso daqui é importante, a gente precisa saber esse caminho daqui. Então, a gente tem que saber que ele foi instalado lá dentro do Java JDK. Se a gente precisar de qualquer coisa, a gente vai ter que acessar isso daqui. Então, outro next, só para saber. Então, estamos indo para frente. E ele manda bala. Uma outra coisa importante, algumas dessas grandes IDEs, como, por exemplo, NetBeans, Eclipse, eles instalam o próprio Java já. Então, ele já vem com o Java deles, e aí eles instalam dentro dela. Quando você faz a instalação da IDE, ele já instala o Java junto. Como eu estou instalando um editor para múltiplas linguagens, que é o Dini, ele não faz isso, e eu quero instalar no sistema operacional. Feita a instalação, pronto, pode fechar. Se você tiver com seu prompt de comando aberto e você digitar Java e der Enter, ele ainda vai falar que não apareceu. O que acontece? Você tem que fechar e abrir de novo ele. Então, ele não pode continuar aberto após a instalação. Você tem que fechar e abrir novamente. Após feito isso, você digita e ele, olha lá que lindo, ele vai verbosar um monte de coisa. Olha que legal, eu não sabia dessa, não. Tem lá no Winget Search Genie, também dá. Putz, demais, muito legal. Ô, muito professor, legal. se o senhor instalou no Windows aí o gerenciador de pacotes do terminal do Windows aí, você roda um Winget, você coloca search lá Genie, ou coloca um install Genie GG. Já tá lá. Eu não instalei, essa versão é bem antiga, é uma VM bem antiga. Tanto é que quando eu liguei ela, eu liguei uma meia hora antes da aula, ela estava atualizando o Windows. É foda. É antigona, cara. Eu deixo ela faz muito tempo. VS Code, claro que pode. E a gente não vai, ó, lembre-se, instala Java, não JavaScript, viu? Antônio, a gente vai usar Java, não JavaScript. São linguagens diferentes, muito diferentes. Feita aqui a instalação, eu tenho bonitinho instalado
parte que roda os nossos comandos Java. Se você quiser verificar se a gente tem a parte que compila os nossos códigos, você vai digitar Java C. Java C, dando Enter, e aí ele vai aparecer para você. Se não aparecer, aí é que vem o grande problema da instalação do Java. Em alguns casos, pode ser que ele não consiga já deixar isso daqui tudo maceteado para você. Quando você digita Java C, após ter instalado o Java DK, né, o JDK, ele não aparece. E aí o que a gente precisa saber? A gente precisa saber de algumas coisinhas. Vamos lá, vamos entender o que precisamos. Eu vou abrir o Windows Explorer para mostrar lá os nossos arquivos. Então, aqui estão os meus arquivos. Vou lá no meu disco local C. Dentro do disco local C, eu vou dentro de arquivos de programas. Em arquivos de programa, eu tenho aqui o Java. No Java, eu tenho lá um JDK. Perfeito. Se você entrar dentro da pastinha do JDK, ele tem uma pasta chamada bin. Para quem não sabe o que é bin, bin é de binário. Binário é o termo técnico de aplicações que são executáveis, normalmente associado a sistemas operacionais baseados em Unix, Linux ou qualquer outra coisa. Isso daí foi portado para as outras linguagens, né? E aí eles usam a pastinha bin como os binários, como os executáveis. Tanto é que se você entrar dentro da pastinha bin, você vai rodar aqui para baixo esse negócio e você vai encontrar tanto o Java, olha lá aonde está o seu Java, como o teu Java C, que são as duas ferramentas que a gente precisa para poder uma executar e a outra compilar. Java para executar, né, rodar os nossos programas compilados, e o Java C para compilar os nossos programas fonte. Então tem essa necessidade. E é importante você entender o seguinte, essa pasta ela precisa ser acessível por qualquer local do sistema operacional. Como que isso é feito? Não existe mágica, não existe segredos que vão fazer algo do outro mundo, que vão fazer uns paranauê maluco. Não tem. Tem uma técnica utilizada nos sistemas operacionais, e aí não importa se a gente está falando de base Unix ou na base Windows, não importa do sistema operacional. O sistema operacional ele tem uma variável chamada path, P-A-T-H, path, caminho. E dentro dessa variável path, ela tem o quê? Ela tem vários caminhos separados por vírgula ou, dependendo do sistema operacional, por ponto e vírgula. Então, existe várias possibilidades de visualizar isso daí. Para que você possa localizar quais são as variáveis do teu sistema operacional, você no Explorer, lá aparecendo lá este computador, deixa eu ver se é neste computador mesmo, você clica com o botão direito propriedades. Botão direito no meu computador ou este computador, dependendo se for Windows 7, né? Propriedades. Em propriedades, ele vai abrir as propriedades do teu sistema. Você vai lá em configurações avançadas do sistema. Configurações avançadas do sistema. Ele vai abrir para você, deixa eu só fechar aqui esse monte de janela, só para você ver essa daqui. Não tirar o foco. Você vai lá, botão direito no seu computador, né, no este computador, propriedades, e aí em propriedades vai abrir lá as propriedades do sistema, você vai em configurações avançadas do sistema. Nas configurações avançadas do sistema, você vai ter essa janelinha daqui. Essa janelinha, se você olhar, ele tem aqui embaixo um botãozão chamado variáveis de ambiente. O path é uma variável de ambiente. Só para fazer uma menção clara, vocês estão ligados que um sistema operacional nada mais é do que um programa. E ele pode ter variáveis, né? Então, é só para fazer essa menção. A gente tem variáveis. Só que a gente tem dois tipos de variáveis dentro do esquema do Windows, né? O Windows ele tem as variáveis que pertencem ao usuário
e tem as variáveis que pertencem ao sistema. Qual que é a diferença? Essas variáveis daqui servem somente para o usuário atualmente logado. Essas variáveis aqui do sistema, todos os usuários que se logarem vão compartilhar desses valores dessas variáveis, né? Eles vão fazer uso delas. A gente tem que tomar cuidado porque tem um path aqui para o usuário, que ele mostra alguma coisa, e eu tenho um path para sistema. O que eu quero é o path do sistema, é o caminho que eu vou configurar para o sistema operacional. Em versões antigas, se for 7 ou versões mais antigas do Windows 10, se não tiver atualizado, ele vai mostrar isso daqui numa linha só. E se você for ver hoje, se você clicar nela e editar, você vai ter agora um assistentezinho que vai mostrar separado por linhas. Normalmente, quando o Java consegue ser bem instalado, isso acontece de uma forma ok, quando você dá um Java C, ele vai mostrar lá para você. Se não ocorrer, você precisa vir aqui e adicionar o caminho aonde se encontra o compilador do Java, para que de qualquer pasta, de qualquer lugar do meu sistema operacional, eu consiga executar o Java C. O que acontece? Por exemplo, eu estou lá dentro da minha pasta C:\user aluno e eu digito Java C. Dentro dessa pasta user aluno, não tem o comando Java C. Não tem o programa, o aplicativo exe lá, o programa executável Java C. O que ele faz? Ele vai procurar dentro das pastas do sistema. Quais são as pastas do sistema que ele procura? Todas que estão listadas na variável path. Então, ele vai procurar dentro de Program, Common Files, Oracle, Java, JavaPath. Então, esse cara daqui, ele faz o caminho lá para o meu Java C, aonde está o meu executável. Mas e se eu não tiver esse cara daqui? Perfeito. Se você não tiver, você vai fazer o seguinte, no teu Windows Explorer, aonde tem lá Java C, a gente vai copiar o endereço. Então, você clica aqui na barrinha de endereços, ele vai ficar editável, né? Você vai dar um Ctrl+C, copiou esse valor daqui, vai voltar naquela janela que a gente estava, vai dar um novo, vou dar um Ctrl+V. Ele colocou agora este valor novo. Eu estou falando para ele, olha, se você se tiver um comando que for digitado e você não encontrar ele na pasta que ele está, procure na pasta Program Files Java JDK 11012/bin. Procura dentro dessa que você pode encontrar. Então, você clicou qualquer lugar fora, ele parou de dar edição, né? Seleciona ela novamente e move ela para o primeiro local. Então, move ela lá para cima, ó. Vou movendo aqui, ó. Mover para cima. Ela agora se tornou o primeiro. Isso daqui vai fazer com que você consiga acessar. Caso você não tenha acessado. Se já está dando Java C e ele está lá mostrando como que é o comando, esquece, está tudo certo, você não precisa se preocupar, está tudo tranquilo. Se não, você precisa fazer esse esquema daqui. Então, esse esquema daqui corrige. Algumas pessoas falariam assim, você cria uma variável de ambiente somente para o caminho do Java, e aí você vai e adiciona a variável aqui. Sim, você pode fazer isso. Mas desse jeito é mais rápido e porque a gente precisa, vai resolver bastante por enquanto. Então, um ok aqui. Ok. Deixa eu ver aqui, o Josimar. Josimar, é mais fácil. O problema é que não são todos os sistemas que identificam isso daí, viu? Eu também acho mais fácil. Editar variáveis de ambiente, mas se você tiver, por exemplo, no Windows 7, isso daí não vai rolar. Aí eu já estou falando para poder abraçar todos os Windows da vida. Diga, seu Gabriel Maurício. Ô, professor. Pois não, meu querido. Olha aqui, eu tenho aqui já um path aqui no meu, só que quando eu mexer com Python. Aí eu consigo criar outro ou não? Tem que ser um novo? Você pode editar e adicionar uma variável nova. Pode colocar um novo, então. Pode. Você faz o seguinte, você clica lá no path do sistema, lá embaixo tem o editar. Aí você clica no editar, você pode adicionar uma variável nova. E aí a variável nova é um caminho novo do teu sistema operacional, né? Uma pasta nova. Taquei, agora foi aqui. Se você tiver outra coisa de Java, eu recomendaria pegar, clicar nesse carinha e mandando ele lá para cima para ele ser o primeiro.
porque ele pode dar conflito em algumas coisas. Se não rodar, você sabe que você tem que colocar o outro antes. Então, já dá Eu coloquei o Java lá em cima primeiro. Perfeito, show de bola. Valeu. Lembrando que, se você tiver com o teu prompt de comando aberto, você tem que fechar e abrir de novo. Tudo que estava aberto tem que ser fechado para ele carregar novamente as variáveis de ambiente. Quando você abre o programa, ele lê essas variáveis de ambiente novamente. Agora, está tudo certo, você pode testar. Então, vamos testar, né? Para ver se deu tudo certo. Vou abrir aqui o meu prompt de comando, que eu já cliquei algumas vezes. Vou digitar o comando Java C. E aí eu vou colocar aqui -version também, só para ele não verbosar muita coisa na saída e mostrar qual que é a versão instalada. Enter. Ele mostrou aqui para a gente que o compilador Java instalado é o 11.012, exatamente a versão que a gente instalou. Então, ó, perfeito, era isso mesmo que a gente precisava. Então, aqui já está tudo certinho, já está totalmente funcional, a gente já consegue programar com Java a partir desse momento. Mas é interessante a gente utilizar uma IDE. A primeira IDE que eu vou recomendar para vocês é o Dini, já está baixado, copiado para cá. Vamos ver como que funciona ela, né? Dá um duplo clique na instalação para iniciar a instalação. Ela é bem pequenininha e leve, então é bem tranquila também de ser instalado. Ele faz a abertura do assistente de instalação. Ele pergunta para você se você realmente quer instalar. Se sim, clique em próximo. Ele mostra os termos de uso, eu vou aceitar. Ele vai falar o que será instalado, você pode dar uma fuçada aí para ver se você quer instalar tudo. Eu vou deixar até para instalar na área de trabalho, para ficar o íconezinho aqui para a gente. Ele diz onde será instalado, ele vai instalar dentro de Program File x86. Ele vai criar lá dentro do teu menu iniciar uma pastinha para o Dini. E aí, ele iniciou o processo lá, está descompactando e copiando tudo que é necessário. Finalizou, você já pode ver que na área de trabalho já surgiu a sua lampadinha nova lá, como aplicativo. Se você quiser rodar esse cara, já pode marcar essa caixinha, ele já roda automaticamente após fechar o setup. Ele iniciando agora o Dini. Voilá, o Dini é essa interfacezinha simplória. É um editor de texto. Você escreve as coisas aqui e bonitinho vai funcionar. Para que a gente faça o nosso primeiro teste para verificar se o nosso programa Java está funcionando, eu vou criar aqui um primeiro programa Java. Então, vou mostrar uma forma fácil. Depois a gente vai fazer toda a criação parte por parte. Você vai clicar aqui do lado do novo, tem uma setinha para baixo. Então, você vai clicar nessa setinha para baixo. Ele tem aqui alguns modelos do que ele trabalha. Ele trabalha, o Dini pode trabalhar com HTML, PHP, Ruby, Text, HTML5, C, C++, D, Java, Python, Vala, Erlang e Pascal. Mas para isso daí, ele precisa dos compiladores de cada uma das linguagens que são compiladas instalado, viu? Ele não, se não tiver instalado, ele não vai funcionar. Então, tanto é que a gente instala primeiro o kit de desenvolvimento Java e depois a gente vai instalar a IDE. Vou pegar agora, fazer aqui um main Java, um programa principal com Java. Clicando, ele vai já trazer para a gente, vou dar uma aumentada aqui, um código preparado. Esse negócio aqui em vermelho, no Dini, que é o barra asterisco, e depois lá no final o asterisco barra é comentário, eu vou apagar esses comentários para ficar somente o código para a gente. Isso daqui é um código Java. Depois, na próxima aula, eu vou explicar cada parte dele. Agora, eu só preciso que você salve isso daqui. Para tanto, você vai lá clicar em arquivo, salvar como, e a gente vai seguir uma nomeação. Eu vou colocar aqui com M maiúsculo, meu, com P maiúsculo, primeiro, com P maiúsculo, programa, J maiúsculo, Java, meu primeiro programa Java. Desse jeito, e eu vou copiar esse nome aqui para eu poder utilizar. Eu vou salvar dentro da minha área de trabalho, onde já tem os outros arquivos para vocês visualizarem. Cliquei lá em salvar. Note que o nome da classe ainda está sem título e eu vou atualizar. Tem que ficar exatamente igual. Então aqui, ó, meu primeiro programa Java, meu primeiro programa Java. Tem que ficar escrito exatamente igual.
tá ok? Mesma coisa aqui, só que aqui tem o ponto Java e aqui dentro no código não pode ter. Feito isso daí, se você salvar, ele vai deixar de ficar vermelhinho. Vamos ver lá na área de trabalho, aonde a gente salvou. Ele salvou aqui o meu programa, meu primeiro programa .java. Beleza. O que o meu primeiro programa .java faz? Nada. Ele não tem nenhum comando aqui. Olha lá, não tem nenhum comando. Ele não está fazendo absolutamente nada. Mas eu posso experimentar? Posso, não tem problema nenhum. Para experimentar, então, o primeiro passo que nós vamos fazer é compilar. Então, ele tem aqui um compile. Vamos lá, compilar, ele compilou. A primeira vez que você clica em compilar, ele demora mais. Por que que ele demora mais? A gente vai conversar também na próxima aula, mas rapidamente explicando, é porque ele tem que subir a Java Virtual Machine para compilar o nosso código. Então, a primeira vez ele sobe em memória isso daí, e esse processo, pela primeira vez, é um pouco mais demorado. Mas depois fica mais rápido as compilações. E ele dá a mensagem aqui embaixo para você, compilação terminada com sucesso. Beleza? Compilação terminada com sucesso. Para executar, a gente vai lá no executar. Professor, Oi, diga, meu querido. o senhor pode mostrar de novo essa parte de renomear o arquivo? Posso, claro. Porque eu renomeei e fiz uma pasta. Eu tenho uma pasta só da faculdade. Aí eu Joia. joguei lá dentro da Não tem matéria do problema. senhor, só que não funcionou. Ele deu erro da compilação. Professor, aqui também A deu erro por pasta. algum motivo. A pasta, ela tem traços, espaço. O nome da pasta, sim. O do arquivo, não. Pode ser Minha isso. pasta não, minha pasta só tem uma palavra só que é FATEC. Tem que Mas parecer. Mas antes dela tem alguma coisa, porque normalmente pode ser isso daí que aconteça. Ele pode se dar mal com espaços. Não é sempre que acontece. Algumas vezes ele se perde com espaço, traço, caracteres especiais no nome do caminho. Pode ser isso daí. Uma boa tentativa é você experimentar, por exemplo, salvar na sua área de trabalho mesmo. Então, você pode fazer lá um arquivo salvar como, e se funcionar ali, tá ok. Aí a gente vê esse caminho todo com calma com você. E aí eu vou lá, sigo com você, a gente pode fazer aí uma call, entrar, compartilhar a tela e a gente vê. E aí eu prefiro até que seja fora do Teams, ou fora do momento do Teams, porque ele é mais pesado, né, para compartilhar a tela. Aí a gente usa, sei lá, pode ser qualquer outra ferramenta, né? Experimentou salvar, como? Numa outra pasta, veja se funcionou. Se funcionar, joia. Vou clicar aqui em executar, aí a gente continua volta a aí, nossa que pra mim conversa. não tá funcionando, não tô entendendo O que nada. não está funcionando? Não, tipo assim, eu tô escrevendo o código aí que tá na tela, e as letras, a variável não tá tipo, mudando de cor, tá tudo branco. E quando salvar, não fica salvando uma coisa. Você deu um arquivo salvar como? Eu tentei salvar assim, mas não pareceu funcionar muito não. E Não nem pareceu. mudou o título dali. Então ele não salvou. Esse cara aqui, essa linhazinha tá vermelha, ou com asterisco também é uma outra possibilidade. Aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, você tá vendo? Não, tá cinza. Se tá cinza, ele tá salvo. Uma coisa que pode ter sido você ter clicado aqui no novo. E não é no novo, que o novo ele cria um arquivo genérico, que não tem extensão. Ele tem que ser setinha para baixo, main Java. E aí ele vai ser um arquivo do tipo Java. E aí ele só colore se ele souber com que linguagem você está trabalhando. Porque você pode vir aqui, deixa eu ver, acho que é documento. Ele tem, cadê no documento, projeto? Ele tem como você falar qual linguagem que ele está utilizando. Tem um esquema que ele mostra qual linguagem você está utilizando. E aí você pode mudar a coloração, né? Diga, seu Antônio. Ô, senhor, eu mandei outra foto aí. Pra mim, eu não sei de negócio de Java, pra mim parece quase igual, sei lá. Tem Java no nome, não entendo essas coisas. Eu mandei uma foto aí, não sei se serve isso. também. Java é a xicrinha de café que está aparecendo para você. Exatamente. JavaScript é a linguagem de script utilizada normalmente em programação web. O Java é uma linguagem de múltiplas facetas, né? Pode ser web, desktop, mobile,
Warble, né? Stivel, qualquer coisa. Mas é isso mesmo. Eu vou ver se, logo após o intervalinho nosso, que já está chegando no nosso horário, eu faço a instalação do VS Code aqui, eu faço o download e a instalação e a gente vê. Aí fica para logo depois do nosso intervalinho. Só gostaria de mostrar agora a execução aqui para quem conseguiu. Diga, Leonardo. Eu consegui arrumar o meu erro. O meu erro foi que naquele público, ali, class, eu não coloquei o nome da pasta. Exatamente. Eu deixei sem título. Aí sem título, sem espaço título, isso também é mortal. Os primeiros passos com Java são dolorosos, eu admito, não é fácil começar, não. Mas depois fica transparente, você acaba fazendo tudo rápido e sem perceber que você está fazendo. Mas isso daqui é muito importante. Esse nome do arquivo tem que ser o nome da classe. Lembre-se, esse cara daqui da classe não pode ter .java. Não é isso aqui não pode ter, tá ok? Então não pode ter. É só o nome. O arquivo tem a extensão .java e a classe não tem. É isso daí que a gente precisa ver. Feito isso daqui, se você compilar o teu código, você vai ver que agora ele vai gerar um segundo arquivo para você. Ele tem aqui o .class. Tem exatamente o meu primeiro programa Java, .java, e o meu primeiro programa Java, .class. Ele tem aqui o arquivo fonte, o arquivo compilado. É o que a gente tem aqui. Eu vou executar. Compilou, ele gerou o arquivo. Conseguiu? Maravilha. Obrigado. Chique, maravilha. Feliz da vida agora. Vou executar para a gente ver. Meu programa não tem nenhum comando, literalmente, né? Vou executar. Ele vai abrir uma tela do prompt de comando, no caso específico do Gini, ele faz uma chamada de um prompt de comando. E aí ele mostrou aqui, ó, tá vendo? Não teve nada. Por quê? Porque a gente não tem nada no nosso programa, né? Meu primeiro programa não tem nada ainda. E aí ele terminou a execução, então lá, ele saiu do programa com o código de saída 0. Código de saída 0 quer dizer que ele executou, finalizou e tá tudo ok, não tem problema nenhum. E aí ele dá a mensagem, olha lá, tecle qualquer coisa para continuar, né? Se você teclar qualquer coisa ou clicar no xizinho para fechar a janela, ok, tá funcionando, tá valendo. Você tecla lá alguma coisa, ele vai fechar e valeu. Dentro do VS Code, o VS Code ele vai abrir para você numa parte aqui de baixo. Então, aqui na parte de baixo, ele abriria uma janelinha e aonde executaria num microterminal. Isso também acontece tanto nas IDEs do NetBeans, do Eclipse, eu acho que o IntelliJ também, faz tempo que eu não rodo IntelliJ, eu não lembro. Mas eu acho que eles rodam e criam ali. O Gini, ele abre, faz a chamada e coloca dentro do prompt de comando para você. É exatamente a mesma coisa. Só quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês antes da gente parar, né? Eu falei para vocês que eu estou trabalhando com uma máquina virtual Windows dentro do Linux, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui uma coisinha legal. Eu vou copiar, então estou copiando esse cara daqui, Ctrl C, e eu vou colocar dentro de uma pasta que eu tenho acesso aqui na minha máquina real. Vou colocar aqui, Dropbox, Fatec, LP. A gente vai colocar aqui, vou colocar já o nosso primeiro programinha aqui, ó. Tá lá, já está disponível no Dropbox. Fala, Gabriel Barbosa. Senhor, depois do intervalo, ou agora mesmo, se o senhor puder, o senhor pode refazer esse negócio do Java? Só para mim acompanhando passo a passo mesmo, porque aqui tudo. Já tombei o Corsa de um jeito que não vai dar jeito, não. Adorei, tombei o Corsa. Não, entrei muito rápido na curva, senhor, capotou, não deu jeito chique, não. Chique, eu faço, não tem problema não. Já vou que é minimizar, tombar, né? Só vou mostrar aqui para vocês no Linux. Então, tô agora no meu ambiente Linux, beleza? Tô lá, Linux, é o Linux Mint, não é o Windows, dá para ver que ele é meio diferentão, né? Então, eu tô aqui no Linux Mint. Só para mostrar, são os mesmos arquivos, né? Que a gente está utilizando, arquivos fonte, tá lá, os dois arquivos, estão lá, copiei de um lugar para o outro. Vou abrir aqui o meu Gini, eu tenho Gini para o Linux também, por isso que eu acho que eu me adaptei tão bem, porque eu posso mudar de sistema operacional, é a mesma IDE. Então, a única coisa que dá diferença é que aqui eu omiti os nomezinhos, né? Aqui é o novo, aqui é o abrir, o salvar, eu omiti para ficar com mais espaço para exibição.
Mas é a mesma coisa, olha lá, ele está mostrando exatamente as mesmas opções para vocês, tá ok? Eu vou abrir e eu vou lá em LP, arquivos fonte, eu vou abrir aqui o meu programa Java, ok? Estou abrindo, só abrindo, abri. Olha lá, vou dar um zoom para visualizar melhor. É esse aí, meu programa é exatamente o que está lá. Esse primeiro botãozinho aqui é o de compilar. Eu não vou compilar de novo, eu não cliquei para compilar de novo. Esse daqui é o para executar. Eu vou clicar em executar. Cliquei. Ele tem exatamente o mesmo comportamento. Bacana, né? Então, independente do sistema operacional, o código-fonte Java e o código compilado do Java funcionam. Java é multiplataforma. E aí a gente vai conversar e explicar o porquê do multiplataforma, tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai instalar o VS Code e a gente vai começar a entender um pouco a estrutura física do funcionamento do Java e o que permite ele ser multiplataforma. Essa daí vai ser a nossa brincadeira, o nosso papo, a nossa conversa. Ah, professor, o senhor vai cobrar isso aí? Cara, tem lista de exercícios só para você lembrar e saber da história. Mas isso aí acaba se tornando parte do nosso dia a dia. E você entender o porquê que ele é multiplataforma pode te agregar conhecimento para outras linguagens. Por exemplo, Ruby, Erlang, que são outras linguagens que utilizam a Java Virtual Machine para fazer a compilação e execução do seu código, tornando-as multiplataforma da mesma forma. Opa, acabei de contar aí o porquê. Então, vou parar por aqui.